Se alguém perguntasse o meu nome, certamente eu diria: prazer, fracasso. Eu tinha uma vida destruída, no sentido assim, eu trabalhava, mas eu não crescia, eu não prosperava em nada. Eu tinha um filho que ele já nasceu doente, meu filho nasceu com problemas respiratórios e meu casamento era um casamento de altos e baixos. Eu sempre estava discutindo por motivos banais em casa com meu esposo. E isso eu lembro até hoje, é nítido na minha mente. Um belo dia eu tive uma discussão com meu esposo e eu mesma arrumei a mala dele, né? Eu falei, eu não quero mais, e mandei ele embora de casa. Meu filho só ficava doente a cada dia que passava, morava de aluguel, meu nome foi parar no SPC e eu fui colecionando esses fracassos dia após dia. Era um conflito interno constante, porque eu já tinha ido numa outra denominação, eu conhecia a palavra de Deus, eu sabia que Deus existia, que Deus era grande, que Ele era abundante, só que nada mudava. Eu fiz faculdade de português e inglês, eu não atuei na área, né? Eu fui para uma área mais administrativa, mas eu não conseguia me encontrar dentro do mercado de trabalho. Eu não tinha uma profissão definida, então eu me sentia uma pessoa travada. Era uma batalha interna muito grande. A minha sabedoria, a minha inteligência, a minha intelectualidade não me permitia salvar o meu casamento, nem curar o meu filho, nem conduzir a minha vida profissional. O que aconteceu foi a perda do meu casamento, o meu filho ficou mais doente ainda e acabou tendo um processo de internação. Aí o pulmão dele começou a virar água. Eu separada do meu marido, meu filho internado, eu desempregada, não tinha o que fazer. Até que um dia minha irmã, que chama-se Magnólia, me fez um convite para ir na igreja. E eu fui. Era um domingo de manhã e naquele dia eu cheguei na igreja com a minha vida totalmente fracassada. Quando eu cheguei, eu fui muito bem recebida. E ali o pastor me deu as boas-vindas e nós conversamos por algum tempo. E eu contei a minha história para ele, como estava a minha vida. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão. Era tudo por tudo. E Deus transformou a minha vida por completo. O meu filho começou a ficar saudável, né? E meu marido voltou para casa. Eu consegui um trabalho. Todas as reuniões eu ouvia falar do Espírito Santo. E o pastor sempre mencionava que para receber o Espírito Santo a gente tinha que se lançar, de corpo, alma e espírito. Então eu comecei a ter os meus momentos com Deus, como tenho até hoje. A ler a palavra de Deus, a falar com Deus. E eu sabia que eu ia conquistar tudo, mas eu só ia ter uma vida total e completa se eu recebesse o Espírito Santo. E foi só uma questão de tempo, realmente. Foi um dos melhores momentos da minha vida. É uma alegria, assim, indescritível. A única coisa que eu lembro de verdade é que eu só conseguia chorar. É como se eu estivesse no céu com Deus. Então não tem como esquecer aquele domingo de manhã. Foi o dia mais feliz da minha vida. Conquistar casa, carro, bens materiais é excelente. Mas não se compara a ter o Espírito Santo dentro de você. Nada se compara a você ter paz. E essa paz só tem quando você tem o Espírito Santo. Meu filho nasceu com problemas respiratórios e com 3 anos de idade ele teve uma pneumonia aguda e ficou 15 dias internado e o pulmão dele estava virando água. E eu usei a fé e trouxe ele para casa,
Mas só que mesmo assim ele continuou todos os anos no inverno, ele era internado. Com bronquite, renite, tinha todos os tipos de doenças alérgicas. Como se não bastasse, com 7 anos de idade, ele sofreu um acidente. Ele caiu de uma escada de 3 metros e chegou no hospital morto praticamente. E os médicos falaram pra gente, quando nós chegamos no hospital, pra mim e pro pai dele, olha, não há nada que a gente possa fazer. Seu filho teve um traumatismo craniano e nós vamos fazer uma cirurgia e agora sim, tá nas mãos de Deus. Ele fez uma cirurgia de 3 horas e nós ficamos ali naquele corredor do hospital. E meu marido desesperado, mas eu já estava na igreja. Eu já tinha o Espírito Santo. Ali eu só orava. Quando o médico veio, depois de 3 horas de cirurgia, o médico falou assim, mãe, assim, tudo que a medicina podia fazer foi feito. O cérebro do seu filho está virando água. Seu filho teve 7 paradas cardíacas e 3 convulsões durante a cirurgia. Antes era o pulmão dele que estava virando água. Agora, no acidente, era o cérebro dele. E o médico falou, mãe, ele entra em coma agora e não há nada que a gente possa fazer. Só um milagre. E quando eu vi o meu filho ali numa maca de fralda, eu disse para o médico, meu filho tem um sonho. Ele quer ser um jogador de futebol. E ele vai ser. Aí veio uma outra médica e falou para mim, mãe, precisa comprar uma cadeira de banho, uma cadeira de roda. Seu filho não anda mais, não fala mais, e ele está em estado vegetativo. Nós já drenamos o cérebro dele 3 vezes. Não adianta, tá virando água. E aí eu falei para a médica, eu quero entrar e ver meu filho. Quando eu entrei na UTI, e eu olhei os batimentos cardíacos dele, estava abaixo de 46. E naquela hora ali eu fiz uma oração. E eu falei para Deus, Senhor, ressuscitou Lázaro. E eu quero que o Senhor ressuscite o meu filho. E eu saí dali, claro, com sentimento de mãe, mas eu fui para o altar. E lá eu coloquei a vida do meu filho. Depois de 12 horas, eu recebi uma ligação pedindo para ir no hospital. Meu filho saiu do coma. Tinha ele e mais 2 crianças internadas juntamente com ele. Uma criança de 8 anos de idade que tinha sofrido um acidente de carro e um bebê de 9 meses. As 2 crianças foram a óbito. Meu filho não. Meu filho de morto veio para fora como Lázaro. Hoje o meu filho tem 20 anos de idade. É um atleta de futsal. Joga no estado do Paraná. Ele é hoje a categoria ouro em Marianópolis. Que era para ser uma pessoa inválida, hoje é uma pessoa saudável, feliz. É um jovem que participa do Força Jovem e no último jejum de Daniel ele foi batizado com o Espírito Santo. O segredo de tudo isso é colocar Deus na frente. Quando você coloca Deus na frente, Ele transforma a sua vida, Ele te dá paz, Ele te dá alegria. E hoje eu não tenho uma casa, eu tenho um lar. Eu tenho uma família na presença de Deus, meu filho, meu marido, nossa casa é um pedacinho do céu.